Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica, que hoje tem o Ministério da Comunidade Batista de Icaraí. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Quero desde já agradecer sua companhia, a sua confiança na nossa maneira de estudar a Bíblia. Esse seu compartilhamento para nós é muito importante, essa sua parceria com a gente. E hoje nós estamos na nossa última aula do nosso curso sobre oração. É um curso breve que nós iniciamos apenas para o período de transição entre os programas de estudo bíblico mais extensos do nosso programa de estudo bíblico à distância. Então, nós estamos agora encerrando esse estudo. No próximo domingo, teremos novos cursos, novos programas para o ano de 2024. Quero agradecer também a maneira como você tem nos auxiliado em nosso ministério. Continue a compartilhar essas mensagens, continue a caminhar conosco, a seguir Jesus com a gente. Para nós estudarmos hoje, nós vamos seguir aquilo que fazemos sempre. Você tem à sua disposição uma apostila gratuita que está em nosso blog. O link para o acesso está aqui embaixo ou aqui no chat, aqui do lado. Você pode acessar gratuitamente. E também temos a nossa apresentação em PowerPoint para que você possa fazer o acompanhamento. Eu já vou colocá-la aqui para que nós possamos seguir a aula de hoje. Todas as nossas anotações, todos os textos que vamos trabalhar estão nessa apresentação. Bem, meus queridos, minhas queridas, este é o programa de estudo bíblico à distância da nossa igreja e estamos estudando o tema da oração. Nosso objetivo com este curso, com estas aulas, é estimular você a levar a sério uma vida de oração, a fazer da oração o seu estilo de vida, fazer com que a oração faça parte do seu dia a dia, do seu programa diário, assim como você precisa dormir, se alimentar, que você também tenha consciência de que você precisa orar, principalmente se você é um seguidor de Jesus de Nazaré. Todos nós precisamos, viu? Mesmo você que não é evangélico ou de outra confissão religiosa, ou quem sabe até um ateu agnóstico, todos nós precisamos desse exercício de meditação, de oração, de busca dessa presença, desse algo que está além de nós, com quem nós dialogamos, com quem nós nos abrimos, com quem nós revelamos o que está no nosso mais íntimo do nosso ser, como dizia Santo Agostinho. Na aula de hoje, nós vamos ter o seguinte tema: a questão da relação da oração e a vida autêntica. A primeira aula foi sobre a vida autêntica, ou melhor, a oração autêntica. E desde então viemos elaborando uma série de textos, uma série de assuntos que estão ligadas a esse tema da oração autêntica, aquela oração que vem de dentro do coração da gente. Agora, a oração autêntica, ela nos remete a uma vida autêntica, uma vida de oração autêntica, e eu queria compartilhar isso com você nesta manhã. 2 textos para a gente meditar. O primeiro é de um anônimo, não sei quem escreveu, mas olha que coisa bacana a pessoa pensou. Cristo não despede ninguém vazio, a não ser os que estiverem cheios de si mesmos. É uma grande verdade. Não adianta você vir para Deus cheio de presunções,
cheio de arrogância, cheio de autoridade. Não precisa, Deus não precisa desse tipo de argumento, porque Deus só faz aquilo que Ele quer. O que a gente precisa fazer é que o nosso querer seja de acordo com o querer de Deus. Então a gente tem que se esvaziar do que a gente acha que é nosso, do que a gente acha que tem razão, das coisas que a gente alimenta como convicções da nossa vida, para poder dar lugar àquilo que Deus gostaria que acontecesse conosco. Então, meu querido, minha querida, não vá na presença de Deus com essa pretensão, porque eu sou filho de Deus, porque eu sou salvo, porque eu sou dependente da graça. Isso não muda nada para Deus, porque Ele tem planos maravilhosos na sua vida, para a sua vida, e isso independe de tudo que você venha barganhar com Deus. Deus não aceita peitas, nem barganhas. Ele é um Deus de graça, um Deus de amor, que age sempre por sua vontade, sempre. A vontade dele é soberana. O amor dele por cada um de nós não muda. E não há nada que a gente possa fazer que possa alterar o quanto Deus nos ama. Aliás, a gente até pode, não é? A gente pode fazer com que a nossa vida abra mais espaço para esse amor maravilhoso que Deus tem para a gente, não é verdade? A gente pode criar mais espaço para que a graça de Deus preencha a nossa vida. É o que o autor anônimo tenta dizer, né? Tirar esses elementos que a gente acaba entulhando a nossa vida, a gente se enchendo de si mesmo, essas em si mesmices, para dar lugar à graça e o amor de Deus na nossa vida. Agora, um versículo bíblico para a gente completar a nossa meditação. Tiago 4:3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Eu acho que o autor anônimo estava lembrando dessa passagem de Tiago, que fala sobre as nossas orações impedidas, aquilo que acaba prejudicando a nossa vida de oração. Pedir para gastar com os nossos próprios deleites, gastar dos nossos prazeres. A oração não é para você atender aos teus desejos, mas para você se aproximar mais de Deus. Bom, gente, vamos então ao conteúdo da aula. Uma frase para a gente começar provocando a nossa meditação. O remédio para uma vida cristã medíocre, improdutiva e sem sentido é a oração. Como é que está a sua vida? Você acha que ela é significativa? Você acha que você é um crente produtivo? Você é uma pessoa que tem abençoado outras pessoas? Você acha que a sua vida tem sentido? Ou você está passando por aquele momento em que tudo na sua vida parece que perdeu o valor, parece que perdeu o significado, parece que as portas se fecharam? Olha, meu querido, minha querida, se seu problema é alguns desses ou todos esses de uma vez só, eu digo para você que o remédio é a oração. O que cura esse tipo de problema é a oração. A oração pode muito em seus efeitos, diz a palavra de Deus. Jeremias, no livro de Lamentações, ele faz uma análise do problema do povo de Deus e verifica que tem uma série de problemas que precisavam ser resolvidas. E ele diz que a única saída para o povo era orar. E ele diz de uma forma muito firme: ponha o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. É aquela oração, a oração do clamor, a oração desesperada,
a oração de quem não tem saída. E que a única saída, quem sabe, seria a partir da oração. Ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Como você identifica uma vida cristã autêntica? O que seria um cristão autêntico, um cristão raiz, um cristão de verdade, um cristão de valor? Como é que a gente identifica isso? Bom, a Bíblia mostra como os apóstolos se preocupavam com esse tema, fazendo com que a igreja pudesse se acordar para esse problema, para que ela fosse formada por cristãos autênticos. Por isso eles faziam muitas súplicas e orações, eles clamavam a Deus. Sabe de uma coisa? O maior problema da igreja não são os inimigos que a igreja tem, mas são os próprios membros da igreja que vivem uma vida apática e hipócrita. São esses tipos de cristãos que provocam verdadeiras destruições de igrejas, que são os destruidores do corpo de Cristo. Cristãos apáticos, cristãos frios, cristãos não sinceros, cristãos hipócritas. E então os apóstolos oravam para que esse problema fosse superado. Há várias orações no Novo Testamento que clamam a Deus por uma mudança radical na vida dos crentes. Então, os apóstolos oravam para que os cristãos tivessem uma vida alegre e cheia de esperança. Nós vamos encontrar Paulo falando o seguinte: que o Deus da esperança os encha de alegria e paz por sua confiança, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Também os apóstolos oravam para que os cristãos fossem cheios de sabedoria e conhecimento de Deus. Paulo, orando na carta aos Efésios, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Os apóstolos também oravam para que a vida dos crentes fossem agradáveis a Deus, eu diria segundo a vontade de Deus. Carta aos Hebreus, o autor nós não conhecemos, mas ele também orava e ele disse o seguinte: o Deus de paz os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Que assim seja. Hebreus 13, 22 até 21. Há um modelo para esse tipo de oração. É o cristão Epáfras. O estilo Epáfras de viver. Você sabe quem foi Epáfras? Epáfras foi um cristão da cidade de Colossos, extraordinário crente, companheiro de Paulo em uma de suas viagens, e ele trabalhava em oração em favor dos crentes. O ministério dele era orar pelo avivamento da igreja, pelo fortalecimento da igreja, pela espiritualidade da igreja. O desejo de Epáfras era para que todos vivessem de acordo com a vontade de Deus. Para isso, todos precisavam ter duas marcas de qualidade em sua vida para seguirem o estilo Epáfras de viver: maturidade, em primeiro lugar, e convicção, certeza do que crê, essa convicção necessária de que Deus cuida de nós, de que Deus vela pela nossa vida, de que o Espírito Santo, nesse momento, está intercedendo por nós e está trabalhando pela nossa felicidade. Maturidade e convicção. Paulo fala assim sobre Epáfras. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Olha, ele estava lá preocupado. Paulo estava em Roma, preso,
E Epáfras lá junto dele, orando pela igreja, orando pelos crentes, orando pelos irmãos e irmãs. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Quantos crentes fazem isso na sua igreja? Quantos crentes oram continuamente, batalham em oração pela espiritualidade dos irmãos e irmãs da sua igreja, da nossa igreja? Para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. A gente precisa fazer uma corrente de oração, fazer uma campanha de oração para que haja muitos Epáfras na vida de nossa igreja, não é mesmo? Quem sabe você pode ser um deles, quem sabe a gente pode, daqui mesmo, nesse pequeno grupo que nos assiste, que nos ouve, que nos acompanha, se levantar alguém que tome a iniciativa de orar insistentemente pela vida de maturidade e de convicção dos nossos irmãos em Cristo, na nossa igreja, para que haja o fim da apatia, o fim da hipocrisia, da falta de sinceridade, dessa vida aparente de muitos cristãos na vida de nossa igreja, para que os membros da igreja sejam crentes de vida autêntica. Bom, gente, o que é que impede isso? O que é que impede isso? Existem muitos impedimentos às nossas orações. Existem muitas coisas que podem acontecer na nossa vida que podem prejudicar a nossa relação de oração com Deus. Precisamos ser honestos quanto a isso, não é mesmo? Você já pensou nisso? Por que muitas das suas orações, muitas das nossas orações e até mesmo minhas orações não são respondidas? Que é um dos motivos de muito desânimo na vida da igreja por acharem que as suas orações não foram atendidas por Deus, que Deus não atendeu o desejo do seu coração. Muitas coisas no dia a dia podem impedir que tenhamos uma vida de oração da maneira como o Senhor espera de nós e como ele mesmo deixou o exemplo através de Jesus de Nazaré. Há muitas coisas que podem fazer isso. Em Deuteronômio, capítulo 1, versos 43 e 45, já lá no passado, quando o povo de Deus estava caminhando para viver de forma autônoma na terra prometida, Deus então faz uma revisão junto com Moisés a respeito da lei e da sua vontade, e ele diz assim: eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos, rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram à região montanhosa. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Deus pode fazer isso com ele? Pode. Não é que Deus não vai escutar, ele pode até escutar, mas não pode, talvez, não atender. É a vontade dele, é ele que é o Senhor de toda a graça. Ele não é meu servo, eu que sou o servo dele. Ele não tem por que fazer aquilo que eu mando. Sou eu que tenho que fazer aquilo que ele manda, que ele prescreve em sua palavra. Não vamos inverter os valores e muitas das nossas orações não são ouvidas porque a gente quer impor para Deus, exigir de Deus, cobrar de Deus, mandar em Deus, controlar a ação de Deus em nosso favor. E isso não é oração. Isso não é oração. A oração que só impõe para Deus, que exige de Deus, que cobra de Deus, não é oração autêntica. Pode ser até que caiba em alguma circunstância, todos nós fazemos isso, quando estamos desesperados, quando estamos no limite das nossas forças. E Deus permite que a gente clame, que a gente peça. Agora, se ele vai fazer do jeito que a gente pede, isso é um critério dele, ele que está no controle de todas as coisas. Lembra da história de Daniel que nós já falamos aqui? Lembra de outros episódios que Deus tem que levar em consideração todas as circunstâncias históricas e concretas da vida social para que possa atender às nossas necessidades. Não adianta eu pedir para Deus que eu fique milionário da noite para o dia
como se Deus fosse o gênio da lâmpada mágica e isso acontecer, porque dinheiro tem que sair de algum lugar e ele não vai tirar dinheiro de alguém para poder me beneficiar. Ele não vai fazer isso. Pode ter certeza. Claro que Deus vai cuidar da gente. Deus, a palavra de Deus diz que nunca vai faltar. Ele nunca vai desamparar. O salmista diz que já foi moço, agora era velho, mas nunca viu um justo mendigar o pão. E não vai acontecer com você também, não é, meu irmão, minha irmã? Ainda que você não se torne um milionário. Mas Deus está cuidando de você e Ele tem algo preparado para cada um de nós. A Bíblia, meus irmãos, tem vários relatos de orações que não foram respondidas. Você não será o primeiro, nem será o último, se porventura uma de suas orações não forem atendidas conforme você deseja. Há muitas pessoas que não tiveram suas orações atendidas. O que pode fazer com que uma oração não seja atendida? Eu fiz uma lista de 8 motivos que fazem com que, na Bíblia, segundo a Bíblia, a gente não tenha as nossas orações atendidas. Eu ia citar os versículos aqui, mas eu vou apresentar somente a lista e vou deixar para você um dever de casa. Você pega essa lista, ela também está na nossa apostila, você acessa em nosso blog, que está aqui nas descrições do vídeo ou aqui do lado no nosso chat. Você pega essa lista e vai ler em casa com calma. Pode fazer um estudo bíblico com você mesmo, examinando a sua Bíblia, os endereços estão aí, e você verifica se isso corresponde a alguma coisa que você está experimentando nesse momento. Veja bem, qual é essa lista? Primeiro motivo, quando visamos satisfazer nossos próprios interesses. Tiago 4:3. Segundo, quando estamos envolvidos com atitudes pecaminosas. Isaías 59:2. Quando alimentamos ídolos e fantasias em nossos corações. Ezequiel 14:3. Quando faltamos com o cuidado aos necessitados. Provérbios 21:13. Quando deixamos de perdoar a quem pecou contra nós. Mateus 11:25. Sexto motivo, quando temos um relacionamento familiar deficiente. 1 Pedro 3:7. Sétimo motivo, quando temos dúvida ou falta de fé. Tiago 1:5-7. E o oitavo motivo, quando praticamos a maldade ou quando praticamos o mal. Miqueias capítulo 3, versículo 4. Então, qual é o teu dever de casa? Pegar essa listinha aqui e dar uma examinada na sua Bíblia com muita paciência, com muito temor a Deus e perguntar para Deus o que isso tem a ver com a sua vida. Quem sabe um desses motivos causou com que uma de suas orações não fosse atendida em alguma época. Quem sabe você está vivendo um momento difícil e você está aí tendo dificuldade para colocar em prática a sua vida de oração. Ok, gente. Seguindo adiante, é bom a gente lembrar o seguinte: o resultado de orações que não são ouvidas, que não são impedidas, é uma vida espiritual vazia. Deus não quer que as suas orações fiquem impedidas. Deus não quer deixar de dar atenção a cada um dos seus pedidos, nossos pedidos, porque Ele sabe que essa experiência ela é negativa para nós, para a nossa vida pessoal. Claro que Ele vai dar uma resposta, como antigamente se aprendia na escola bíblica dominical. Acho que você vai lembrar disso. Os professores diziam assim: Deus sempre responde às orações. Só que ele dá 3 tipos de resposta. Quais são elas? Você lembra? Ele pode dizer sim, ele pode dizer não. E o terceiro, o que é? Aí a turma dizia: espera, espera. Não, ele nunca disse espera. Ele sempre diz: eu tenho algo melhor.
Então, quais são as 3 respostas que Deus pode dar a você? Sim, não, e eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho algo melhor para a sua vida. E Deus não quer que a sua vida de oração seja uma vida sem expressão. Ele quer que você experimente cada dia o melhor dele para o seu viver diário. Como evitar então esse desânimo por causa das nossas próprias experiências de oração? Como evitar o desânimo? Bom, eu quero dar aqui umas dicas da palavra de Deus para isso. A Bíblia diz que a gente precisa vigiar sempre. Vigiar e orar são 2 atitudes que estão interligadas no Evangelho. Jesus ensinou assim. Então é preciso vigiar sempre para que não venhamos incorrer em atitudes que desagradam a Deus e prejudicam o nosso relacionamento com Ele. Sim, por que não? Isso não é nenhum moralismo, isso não é nenhuma vigilância moral, mas é preciso que a gente dê atenção a isso. Como é que eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida? Eu me importo com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus pensa? Será que as minhas atitudes, a maneira como eu lido com os meus negócios, incluem Deus nos meus tratos? É disso que eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que agir como um servo de Deus, como um filho de Deus, como alguém que confia na graça de Deus. Então, vigia, vigia. Acho que isso é uma palavra aí que está no jargão dos crentes. Vigia, irmão. Então, por favor, vigia mesmo. A sua vida de oração, ela precisa ser acompanhada desse vigiar. A palavra de Deus diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Vigia. Viu, meu irmão? Bom, e se a gente vier a cair? Tem algum problema? Tem, claro. Né? A queda é sempre prejudicial. Ela sempre causa dor, causa traumas, sempre cria mau testemunho, cria impactos na vida de alguém. Se isso vier a acontecer, meu irmão, minha irmã, não se esqueça de um detalhe muito importante. Deus é habilidoso em nos perdoar e nos levantar. E outro detalhe importante, ele está sempre pronto a nos perdoar e a nos levantar. Então, se viermos a cair por algum motivo, não nos esqueçamos que o Senhor é fiel e está sempre pronto a nos perdoar e a nos levantar. 1 João 9 diz assim, a Bíblia está cheia de versículos sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu sei que os homens, a sociedade humana, e muitas vezes a igreja, né, a comunidade da fé, família, não entende as suas fraquezas, os seus limites, não entende. Mas Deus entende. A sociedade pode até criar a lacração, a exclusão, mas Deus não. Deus sempre nos acolhe. Ele sempre nos chama a um recomeço. Veja o que a Bíblia diz mais sobre isso. Provérbios 24, 16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. E Salmos 145, verso 14. O Senhor ampara a todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Tem um versículo que não está na Bíblia, que a gente acha que é assim mesmo, mas tem a ver com isso tudo, né? O cair é do homem e o levantar é de Deus. Não está na Bíblia não, tá, gente? Isso não é versículo bíblico, não. Não nesses termos, mas esses versículos que a gente acabou de mencionar aqui dão essa ideia
de que a gente pode cair. O cair é do homem mesmo, mas o levantar é de Deus. Amém? Não está na Bíblia, mas está no nosso coração, na nossa fé, na nossa confiança. E você pode crer que se você vier a tropeçar e cair, Deus estará sempre pronto a te levantar. Oração e confissão a Deus de nosso pecado e de nossas fraquezas são práticas que devem andar sempre juntas. Vamos fazer uma expressão matemática. Oração, vigilância e confissão devem andar sempre juntas na nossa vida de oração autêntica. Há um exemplo negativo e positivo, então, da vida de oração, não é mesmo? Existe aquela oração que serve e aquela oração que não serve. A oração que é negativa e a oração que é positiva. Foi Jesus quem demonstrou isso através de uma parábola. Ele deixou um exemplo de oração que é atendida e de oração que não é atendida, quando contou a parábola do fariseu e do publicano. Você já leu essa parábola? Ela se encontra lá em Lucas 18, de 9 a 14. Não vamos lê-la integralmente, mas vamos fazer menção a algumas partes dessa parábola. O primeiro personagem da parábola é o fariseu. O fariseu, na sua oração, ele falou de suas práticas religiosas com muito orgulho, apresentando a si mesmo como um fiel seguidor da vontade de Deus. A oração dele parecia a oração de muitos crentes tradicionais das nossas igrejas. Ele disse assim, olha o que ele disse: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele era um barganhador com Deus, um presunçoso, orgulhoso. E a Bíblia diz que Deus não se alegra com o orgulho. Ele destrói orgulhosos. O outro exemplo é o exemplo do publicano. O publicano era um pecador, considerado um homem corrupto, perverso, que tirava dinheiro do povo hebreu, o povo judeu, e entregava para os dominadores romanos. E com isso eles também se beneficiavam com o ganho e até mesmo com as propinas que eram passadas para os publicanos. Publicano era uma espécie de cobrador de impostos. E era gente mal vista pela sociedade, gente que tinha muito dinheiro, mas era corrupta, gente má. E o publicano foi à presença de Deus, foi buscar ao Senhor. E na sua oração, segundo a parábola, ele reconhece suas falhas. E no que ele reconhecia, ele batia no peito, amargamente, com grande amargura, clamando a Deus por misericórdia. A oração dele era de uma pequena frase: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus, ele encerra a parábola dizendo que o publicano, por humilhar-se na presença de Deus, voltou para casa justificado. A oração que foi ouvida foi a do publicano e não a do fariseu. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Anote isso na sua vida, porque a oração é para isso, para você se humilhar na presença de Deus. Somos nós que precisamos fazer isso. Oração, meu irmão, é um exercício de humildade.
é um exercício de humildade. Quando a gente chega na presença de Deus, sabendo quem a gente é, os erros que a gente tem, nossas fraquezas, necessidades, nossas limitações, é como a oração daquele pai desesperado quando viu seu filho epilético sendo jogado no fogo e os discípulos sem condições de libertar o seu filho. E então Jesus, quando pergunta se ele acreditava, porque tudo é lícito ao que crê, aí o pai responde desesperado: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Olha que conflito aquele pai estava vivendo. E ele pôde dizer para Jesus desse conflito e não ter vergonha dele, de permitir que Jesus sondasse o coração dele e descobrisse que por trás daquela angústia havia um exercício profundo de humilhação, de saber que a gente não é capaz de ajudar alguém que a gente ama, como era o caso do filho dele. Meu querido, minha querida, um coração que ora tem aspirações profundas, tem desejos profundos. Quais são os desejos de um coração que ora? O modo de vida cristã que agrada a Deus é um desafio que é lançado para todo crente. Todos queremos viver de acordo com a vontade de Deus, não é mesmo? Porém, o único modo de alcançar um padrão de vida assim é começar com oração. Como diria o corinho antigo, antigão mesmo, não sei quem se lembra dele. Se você não sabe amar, você precisa orar. A melhor oração é amar. Antigo, mas muito antigo mesmo. Mas se você tem necessidade de algo, está na hora de você orar. A transformação da sua vida, meu irmão, minha irmã, começa com a oração. Efésios capítulo 3, versos 14 e 15. Por essa razão, diz o apóstolo Paulo, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Paulo orava pelos seguintes motivos. Ele dobrava os seus joelhos. Ele clamava ao Senhor pelos seguintes motivos. Primeiro, pelo poder do Espírito Santo. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Paulo orava para que nós tivéssemos o caráter de Cristo. Oro para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E ele orava pelo entendimento do amor de Deus. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. E, por fim, ele também orava por plenitude espiritual. Oro para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Era a oração do desejo espiritual que deveria fazer parte da vida de todo crente. Anote esses motivos, anote essas petições. Paulo estava interessado que essas orações chegassem até nós. Ele orava pelos Efésios, mas por onde essa carta circulou, ele também orava pelas pessoas que ali iam. Esses motivos visavam a glória de Deus na vida da igreja. Resumindo, a vida de oração, ela tem por objetivo permitir que a glória de Deus se manifeste na vida da igreja e transborde, ultrapasse seus limites e alcance todas as pessoas
que estão carentes da graça do Senhor. Diz o texto de Efésios capítulo 3, verso 20, encerrando essa sequência de orações. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ah, que oração fervorosa, que oração vibrante, que oração que causa impacto na vida da igreja nos dias atuais. Então, meu querido, minha querida, o desafio que eu quero lançar para você é que você ponha em ordem a sua vida devocional diária, a sua vida de oração. Todo este curso teve por objetivo chegar até aqui para encorajar você a ter uma vida de oração. Como é que se faz isso? Considere 4 aspectos do seu relacionamento com Deus. São 4 coisinhas que todos nós precisamos prestar atenção. Primeiro aspecto, escute. Exercite a sua escuta. Deus quer falar diariamente com você. Não é de vez em quando, é todo dia. Salmo 32, 8 diz assim: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Escute, Deus quer falar contigo. Segundo, busque. Deus quer que você o procure sempre. Mesmo tateando, mesmo sem conseguir vê-lo, mesmo sem entender por que ele está ausente, por que ele se parece ausente. Porque parece mesmo, né? Tem horas que Deus fica distante, parece que Deus se ausentou da gente, colocou a gente numa sala de espera e deixou a gente esquecido lá. Mas busque, e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Não é Jeremias que falou isso. Tem lá em Jeremias. Mas quem falou isso foi a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 4, verso 29. O povo sabia disso, que precisava buscar ao Senhor de todo o coração. Terceiro aspecto, crer. Creia que Deus quer que a sua fé cresça todo dia. Deus quer que você aperfeiçoe sua fé. Creia em Deus, creia no seu poder, creia na sua graça. Creia que Deus é suficientemente capaz para fazer milagres acontecerem na sua vida, na sua igreja, na sua sociedade, na sua família, no mundo em que nós vivemos. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. A palavra de Deus diz isso, que não há impossíveis para Deus. Então creia. Creia que Deus pode muito mais do que você possa imaginar. E o último aspecto é experimente. Deus quer que você coloque em prática a cada dia as lições que você tem aprendido. Experimente isso. Pratique, exercite. Crie hábitos saudáveis de uma vida de espiritualidade. João 13:17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus dizendo para nós que nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. Para encerrar essa nossa lição e o nosso curso de um modo geral, quero deixar alguns desafios para a nossa vida de oração que você vai fazer daqui por diante. Daqui por diante você tem um desafio, um compromisso de colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Em primeiro lugar, faça uma lista das coisas que podem impedir que você tenha uma vida de oração autêntica.
O que é? Tempo de uso do celular, reduz um pouquinho. O tempo que você gasta diante da TV, reduz um pouquinho. O tempo que você gasta se preocupando com afazeres desnecessários, foque naquilo que é importante, naquilo que é essencial, naquilo que é urgente e necessário. E você vai descobrir que a oração é essencial, está na parte essencial, necessária e urgente da sua vida. Então escreva o que pode impedir uma vida de oração autêntica. E em segundo lugar, exercite o hábito de fazer uma autocrítica. Autocrítica é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer todo dia. No programa de discipulado, passo a passo, que a gente desenvolveu alguns anos atrás, a prática de oração, a prática devocional, ela incluía 2 momentos. O primeiro era o a sós com Deus, aquele remédio da alma. Lembra que eu falei em outra aula? Era aquele tempo de você ficar a sós com Deus. Mas o segundo momento era o do exercício de autocrítica. Geralmente recomendado a fazer quando nós vamos dormir. Antes de pegar no sono, a gente fazer um balanço do nosso dia. O que nós acertamos, o que nós erramos, o que nós fizemos que pode ter desagradado a Deus, causado mau testemunho, ou até mesmo deixado lacunas na nossa maneira de agir. Todos nós podemos cometer atos falhos na nossa vida. Então, antes de dormir, faça a você mesmo essas perguntas. Dei um bom testemunho de um cristão sincero hoje? Quais as dificuldades que encontrei para dar um bom testemunho? Consegui falar de Jesus para alguém hoje? Em que minha vida tem melhorado com a prática regular da devoção diária? Pense nisso. E se você quiser um dia conversar comigo, pode entrar em contato. A nossa igreja tem seus canais de comunicação, você pode deixar nas nossas próximas aulas, testemunhos seus, pode dialogar conosco. Se você é da nossa igreja, pode nos procurar para um gabinete pastoral. Será uma bênção a gente compartilhar suas experiências. Quero, nesse momento, convidar você a fazer uma oração junto comigo. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã, por esta palavra, Senhor, por este curso, pelo que aprendemos até aqui. E, ó Deus, nos dê força, nos dê coragem para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Que isso possa resultar em uma vida de felicidade, uma vida realizada, produtiva, para a glória do Senhor. Na nossa casa, na nossa igreja, no nosso local de trabalho, na sociedade em que vivemos. Nós queremos, ó Deus, ser bênçãos para os nossos familiares, para os nossos irmãos em Cristo, para os nossos amigos, para os nossos colegas, para os nossos concidadãos. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos use. Desperta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos dê um domingo de paz e de alegria na presença dEle.